paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Estou vendo aí a turma com um pouquinho, expressão de cansaço, não é? Fim de semana foi agitado, mas Deus é bom e na sua bondade Ele nos ajuda a recuperar as nossas energias, né? Se tem algo que nos alimenta é a sua palavra, e isso para nós é como o combustível que nos reanima para a glória do seu nome. Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo a segunda de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura ali no capítulo 2 de alguns versos. Segunda Timóteo, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Esperando estou para Canaã. Capítulo 2 da segunda de Paulo a Timóteo, nós faremos a leitura dos versos 3 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele a que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Feche os olhos, curve sua fronte, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em Teu nome reunidos, Pai. Senhor, nós Te agradecemos porque apesar do cansaço, da agitação, de muitas atividades, a nós, Pai, foi dado pela Tua graça a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. E isso é um privilégio, Senhor, não só nos dias de hoje, Pai, mas até o fim das nossas vidas. Pedimos que o Senhor assim nos preserve, Pai, para a glória do Teu nome. Esteja conosco, pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já assistiu a uma luta? Quem já assistiu uma luta? Tem gente que não é muito fã de luta, porque acha que é um esporte muito violento, não é? Ainda mais esportes como eu acho que é MMA, não é? Em que a pancadaria, não é? É meio desenfreada, e no meio da luta você não só vê, não é? As agressões, mas vê também sangue, porque às vezes a pessoa é atingida em locais sensíveis e o sangue jorra, não é? Eu me lembro a primeira vez que eu assisti uma dessas lutas, eu fiquei bastante impressionado, porque o rosto do rapaz inteiro, não é? Porque ele cortou o supercílio, que chama, né? É um cílio super grandão. Ele cortou o supercílio e o seu rosto ficou todo lavado de sangue, a ponto dele não conseguir enxergar, porque estava correndo, né? E o juiz interrompeu aquela luta, porque ele não conseguia enxergar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem crente que diz que isso não é certo, tem crente que diz que não tem nada a ver. Eu não vou entrar nesse tema, não. Eu queria só que você lembrasse da luta, porque se tem um treco que crente entende, é de luta. Amém ou não? Ou crente não passa por luta? Ou você é da linha da teologia da prosperidade e crente não passa por dificuldade de jeito nenhum, não é? Não é verdade isso? Claro que não. Você não passa dificuldade? Eu passo. Será que eu não sou crente? Ou será que você é mais crente que eu? É o sono, meu irmão. Você está com sono, mas tem que acordar em nome de Jesus. Se tem algo que crente entende, é de luta. E luta, meus amigos e meus irmãos, elas servem tanto para que a gente desperte para algumas coisas, mas tem lutas que elas são providas por Deus na nossa vida e elas têm o objetivo de que nós todos cresçamos, não só em sabedoria, mas em entendimento. E quando a gente pensa em luta, necessariamente vem, junto com a luta, vem sofrimento. Não existe luta que seja agradável,
talvez para aquele sarcástico, não é? E o que está ganhando, ele está feliz com aquilo. Mas geralmente luta, e luta que crente entende é uma luta que tem sofrimento associado. E nós estamos lendo um texto que é do final, muito próximo do final da vida do apóstolo Paulo, e é um pastor idoso, um pastor velho, falando com um pastor novo. Timóteo é um jovem pastor, Timóteo é um rapaz na fé e que está pastoreando uma igreja em Éfeso, e Paulo então escreve a sua segunda epístola, mas muito próximo já de sua morte. E no capítulo 2, no verso 3, ele diz assim, não é? Suporte comigo os meus sofrimentos. Suporte comigo os meus sofrimentos. Eu acho que quando você aceitou a Jesus, no dia em que você talvez estivesse naquele evento, não é, naquela ação de impacto, de evangelização, e as pessoas falando de Jesus, e quem quer aceitar Jesus levanta a mão. Muita gente levantou as mãos, mas talvez não tivessem lido ainda o texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 3, que começa dizendo: suportem comigo os meus sofrimentos. Eu acredito que essas evangelizações de impacto, e que assim 1.000, 2.000, 3.000 pessoas se levantam para Cristo, são as mesmas 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que na próxima ação de IBGE e de censo são aqueles que dizem que já não mais professam a fé em Cristo. Porque a vida do crente, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, ela é marcada. Entre as marcas que a vida do crente tem está a marca do sofrimento. Sofrimento que é decorrente de lutas. Paulo diz a Timóteo: sofra comigo, sofra comigo. É um convite, é uma exortação ao sofrimento. E alguém vai dizer: poxa vida, eu não quero mais ser crente, porque esse negócio de crente, quem gosta de sofrer? Há alguém que goste de sofrer aqui? Não sei, tem gente que curte uma dorzinha de dente, né? Aquela no ouvido, sabe aquela que pega, que é aguda, assim, ai. Você já teve dor de ouvido bem forte? Eu já, credo, irmão. Tem alguém que goste de sofrimento aqui? Então, por que Paulo diz para Timóteo: sofra comigo? E olha como ele diz lá no verso 3: suporte comigo os sofrimentos. Quando Paulo convida Timóteo a suportar o sofrimento, irmão, ele está dizendo para que Timóteo se mantenha firme, se mantenha em pé, com os pés calcados sobre a rocha, e ainda que venham ventos tempestuosos, ele se mantenha firme. Bom, essa não é a realidade da igreja brasileira nos dias de hoje, porque basta um temporalzinho para muitos abandonarem a sua fé. Não são poucos, não. Eu conheço muitos que já vieram para lá para mim, que já não aguentam mais e que estão, olha, por aqui, e assim eu fico: meu Deus do céu, calma, vamos orar, irmão. E aí quando o irmão me conta o que é, rapaz, dá uma vontade de falar: é sério que você sabe o que é sofrimento? É por isso mesmo que você quer abandonar a fé, abandonar tudo, largar tudo, que você já não aguenta mais? Bom, nós vamos ver aqui o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, mas é de qualquer jeito? É de qualquer maneira? Não. Paulo dá uma referência para Timóteo. E a referência que Paulo dá, entre tantas que a Bíblia nos apresenta, o salmista vai dizer que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala. Então, os montes referenciam aqueles que confiam em Deus e que estão firmes, mesmo diante de alguma situação como essa. Mas Paulo não usa a figura geográfica dos irmãos da geografia. Mas Paulo vai recorrer a uma outra linguagem. E ele diz o seguinte: sofra comigo, ou suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado em Cristo Jesus. Não é uma milícia qualquer, não é o levantar de uma ideologia, mas é uma luta em Cristo Jesus. Então já começa a direcionar um pouco melhor o sofrimento. Não se trata da dor do dente, não se trata da dor do ouvido. Paulo não está dizendo: que é isso, rapaz, está com piriri, não vai para a igreja? Vai para a igreja com piriri, sofra comigo. Porque se você tiver de piriri, irmão, é difícil, né? Porque você tem que ter vários acessos a um lugar especial ali. Como é que você vai fazer isso no meio do culto, né? As pessoas vão falar: rapaz, está com formiga, né, na cadeira, que coisa.
É disso que o apóstolo Paulo está falando? Parece que não, porque ele diz, suporte comigo os meus sofrimentos. Então ele está dizendo, eu também estou a sofrer, e você também está ou estará a sofrer, então suporte comigo. De que maneira? Como um bom soldado em Cristo Jesus. Então agora ele traz uma referência de soldado. E aí ele continua dizendo o seguinte, não é? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então agora com a leitura do soldado, o apóstolo Paulo explora o que ele quer dizer. E ele, na figura do soldado, demonstra como é que um bom soldado reage em determinadas situações. Então, se é para que seja suportado o sofrimento em Cristo, como isso deve ser? Deve ser como um bom soldado. Um bom soldado talvez seja a referência daquele que não reclama dos seus sofrimentos. Partilhar e reclamar são coisas diferentes, né? Uma coisa é compartilhar com os irmãos, porque você já está meio assim, só rapaz, eu preciso, não é? Porque quando a gente partilha, é muito provável que a gente encontre correspondência nos irmãos e que vão dizer, puxa, rapaz, eu também tenho vivido uma situação semelhante. Ou no partilhar você vai descobrir, como o Senhor fala, não é? Na segunda de Paulo aos Coríntios, que há sofrimentos que nós passamos e eles têm um propósito. O propósito de que quando eu o vencer, passar por ele, eu certamente vou me encontrar com irmãos que estão a passar pelo que eu já passei. E isto vai fazer com que eu tenha condições de dar a ele conselhos, de compartilhar de que, olha, eu também passei, mas em Cristo eu venci. E isso anima, isso dá forças, isso é vida em comunidade, que muitos ainda hoje, infelizmente, desprezam, não é? E aqui, meus irmãos, sofrimento é o tema que está sendo tratado pelo apóstolo Paulo. E nós, pensando em sofrimento, precisamos ver mais algumas referências do próprio apóstolo Paulo, para que a gente entenda que, sim, se trata aqui de suportar sofrimentos. Ainda aqui na epístola de 2 Timóteo, ali no capítulo 1, veja aí o que ele diz no verso 8. Ele diz assim, olha... Portanto, falando a Timóteo, e agora a todos nós, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Nós temos aqui mais uma indicação de que tipo de sofrimento é este que fala o apóstolo Paulo. Então é um sofrimento de que não se envergonha do Senhor. E se não se envergonha do Senhor, quer dizer que tem pessoas por aí que não só rejeitam a Deus, mas também rejeitam aqueles que professam o seu nome. E por isso muitas pessoas se escondem. É o famoso crente 007. É o crente que está, sei lá, né? Parece nota de 200. Você nunca vê? Cadê esse crente? Tem irmão, você anda com nota de 200, irmão? Ainda existe nota de 200? Porque você não vê. Eu nunca vi, irmão. Tenho que confessar aqui aos irmãos que eu nunca vi, não. E tem crente que parece assim, a nota de 200. Meus irmãos, ele está dizendo aqui, olha, suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. E aí ele continua, segundo o poder de Deus. Há mais uma indicação aqui sobre como suportar os sofrimentos. Primeiro ele diz que deve ser suportado o sofrimento como um bom soldado. Segundo ele diz que esse sofrimento é pelo Evangelho, não se envergonhando do Senhor, não se envergonhando do Evangelho, não se envergonhando do apóstolo Paulo que estava preso. E ele diz, eu estou preso ao Evangelho. Há aqui um duplo sentido, não é? Preso literalmente, fisicamente, e preso na pregação, não por ordem de Deus e decreto do Senhor, mas pelo amor que ele tem em Cristo, ele não consegue fazer outra coisa senão pregar o Evangelho, e assim ele se sente aprisionado, de maneira a se vangloriar desta prisão, ou seja, é algo muito bom. E ele diz ao Timóteo, não se envergonhe disso, suporte comigo os meus sofrimentos. E como é que termina o verso 8? Segundo o poder de Deus. Então ele diz aqui mais algumas coisas que nos ajudam a entender como é que nós temos condições
e capacidade de suportar os sofrimentos, segundo o poder de Deus. Vamos mais uma vez aí no capítulo 4, nessa epístola, ver o que diz o apóstolo Paulo ainda acerca do sofrimento. No capítulo 4, no verso 5, ele diz assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então veja, meus irmãos, ser crente implica em ter lutas. Ser crente que tem lutas implica em ter sofrimentos. Ser crente que tem luta e tem sofrimento significa que ele vai ter dificuldades em cumprir aquilo que é da vontade de Deus. Então aqui está sendo alertado, irmão, sofra, ou melhor, suporte os sofrimentos, não é? Fazendo a obra do evangelista, anunciando então o evangelho, para que você cumpra plenamente o seu ministério. As lutas não são razão para que seja estacionada a vida de uma pessoa. As lutas não são razão para que uma pessoa silencie os seus lábios e não fale de Jesus. Porque enquanto ela sofre de lutas, nós ouvimos na palavra que o Senhor é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta. No Senhor nós temos consolo. Então é tempo de todos nós, mesmo no meio das lutas, anunciarmos o nome do Senhor. Porque você quer um testemunho que impacte, se não o testemunho de alguém que está no meio do sofrimento, e no meio do seu sofrimento ele exalta o Senhor, ou só aquele que ganhou um carro, ganhou uma casa, ficou milionário, das teologias da prosperidade, e anuncia todo mundo, ei, eu também quero, não é? Agora, quando você anuncia o seu sofrimento, e fala que Deus tem sido fiel no meio do seu sofrimento, meus irmãos, muitos, que é isso? Ser crente não é para mim, não. Por isso diz o apóstolo Paulo a Timóteo aqui no versículo 5 do capítulo 4, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Veja, o apóstolo Paulo está próximo da sua morte. Ainda nessa epístola, meus irmãos, agora no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 12. Esteja aí com sua Bíblia aberta, então, verso 12 do capítulo 3. Alguém pode dizer, bom, o Timóteo era um jovem, mas era um jovem pastor, né? Então, Paulo, apóstolo, também pastor, um presbítero, está dizendo para outro como é que ele tem que se portar. Então, isso não é para a igreja. Olha aí comigo o verso 12 do capítulo 3. Paulo diz assim, de fato, todos, de fato quem? Alguns? De fato só os homens? Poderia ser de fato só as mulheres? Mas a Bíblia diz, de fato, todos, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sendo então perseguição, luta por perseguição, sofrimento associado pela perseguição e pela luta, todos os que pensam e desejam viver piedosamente em Cristo, de modo que na sua vida reflita a palavra do Senhor, de modo que no seu caminhar se reflita o nome e a grandeza de Deus, estes serão perseguidos. Muito bem, no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, eu vou pedir a você que siga lá comigo, nós vamos ver o que diz ali também o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, nós vamos ver os versos 21 e 22. Verso 21 diz assim, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, preste atenção no que disse aqui o apóstolo Paulo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Então veja qual é a pregação que está fazendo o apóstolo Paulo, que está fazendo Barnabé nas suas viagens missionárias. Além de anunciar o evangelho, além de anunciar a Cristo, diferente de muitas ações de evangelização de impacto que nós temos hoje em dia, e que só mostram um lado, não é colorido, um lado bonito da vida, aqui há uma pregação realista, e diz o apóstolo Paulo no verso 22, não é no final dele, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário. Então não tem crente que não vai passar por luta, irmão. Não tem crente que não vai ter tribulação, porque é necessário que haja tribulação para que se entre no reino de Deus. Ora, do que será que o apóstolo Paulo está dizendo? Será que então é ruim ser crente? Isso é praga apostólica sobre a igreja? Do que se trata? Para que a gente consiga entender, meus irmãos, do que se trata, nós vamos ouvir das palavras do Senhor Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. Vamos lá fazer uma passeada aí, tirar as teias de aranha da Bíblia, não é? Mateus capítulo 16, nós faremos a leitura dos versos 24 e 25. É o Senhor Jesus falando para aqueles, não é, que o escutam e que têm o desejo de seguir. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, meus irmãos, viver o Evangelho é viver um conflito, não consigo mesmo, mas com o mundo. Quem quiser vir após mim, como vai dizer Lucas 9, verso 23, é a mesma referência, é a mesma passagem, ele diz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é uma coisa simples? Super fácil, né? Eu gosto de comer doce. Aí vem a minha esposa, doce faz mal. E eu digo para ela, vai fazer alguma coisa da vida. Para, né, meu? Fica lendo essas coisas aqui, não é? Negar-se a si mesmo, meu irmão, é ir contra a uma maré que vem com uma torrente forte. E é como aquele salmãozinho, né? É o salmão que faz isso, não é? Na hora da procriação, que vem nadando contra e fica tentando pular as cachoeiras. É uma vida super fácil para ele, né? Assim é a vida do crente. Acontece que tem crente que não está tendo esse tipo de conflito. E isso é preocupante. Porque se não está tendo esse tipo de conflito, das duas, uma. Ou negou a palavra e não está nem aí, e aí eu questiono a sua crentice, se é de verdade. Ou ainda não entendeu que ser cristão, independente de qualquer época, tá? É andar na contramão do mundo. Literalmente. O que o mundo diz que é bom, a Bíblia diz que é ruim. E o que o mundo diz que é ruim, a Bíblia diz que é muito bom. Porque o mundo está dominado, tomado pelo pecado. E isto cega, isso escraviza. E quem orienta, quem dá as ordens nesse mundo tenebroso é o diabo. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2. Muito bem, disse então Jesus aqui, olha, verso 24, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Para que serve a cruz? Para que Roma usava a cruz? Era um instrumento de tortura, era um instrumento de morte, era um instrumento de castigo e julgamento, era para matar ali, não é? Então tomar a sua cruz, meus irmãos, é exatamente seguir o caminho da mortificação da carne. É matar as suas vontades. Tem muito crente que não está aqui hoje porque não matou a sua vontade. Tem muito crente, meus irmãos, que tem vivido a sua vida sem se negar. E me parece que isso não é seguir o Evangelho. Aí alguém vai dizer, alguém vai se levantar, pastor, há um radicalismo muito grande numa pregação como essa. Bom, se você pensa assim, então você tem um problema com Jesus. Porque a Bíblia diz que há um custo seguir a Cristo. E o custo de seguir a Cristo
Não é? As pessoas dizem, não, é de graça. Sim, a salvação é ofertada pelo preço que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Agora, caminhar com Cristo tem preço. Você acabou de ver aqui, negue-se a si mesmo. Em João, no capítulo 14, não é? Ou melhor, Lucas, no capítulo 14, não precisa abrir lá, o Senhor Jesus, ele diz qual é o custo. É tudo. Te custa tudo. Não custa um pouquinho, boa parte, 10%, né? Tem crente preocupado com o dízimo. Custa tudo, irmão. E se você não tinha essa leitura, é importante que você leia a sua Bíblia. Custa tudo. Não é um dia da semana, talvez um domingo. A prioridade do crente é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, todas elas, não é? De alguma maneira, o Senhor, na sua graça e na sua bondade, segundo a sua vontade, há de acrescentá-las. Portanto, ele diz aqui, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí vem o verso 25, pois quem quer salvar a sua vida vai perder. Porque tem gente que olha e fala, meu Deus, eu sou jovem, eu sou novo, eu tenho a vida inteira pela frente, eu não vou mais poder ir baladinha, não vou poder mais fornicar, que negócio é esse de não poder mais, né, me satisfazer no banheiro ou fazer qualquer coisa desse tipo? Não, não pode, irmão, mas meu Deus, eu vou perder a minha vida desse jeito. E a Bíblia diz que quem assim o faz, encontra a vida, não perde a vida. O pensamento do mundo diz o contrário, que você está perdendo tempo. Quantos aqui já ouviram, meu Deus, você vai todo final de semana para a igreja? Rapaz, que perda de tempo é essa? É sério que você fica lá horas ouvindo aquele pastor falando? Ainda não vi ninguém olhando no relógio. Quando eu ver, eu levanto a mão. Falo, acabei de ver um aí olhando no relógio, né? Preocupação com o horário. Por quê? Porque tem o resto da vida para curtir, né? Meu irmão, nós precisamos aprender algumas coisas da parte de Deus. E aqui o Senhor diz que isto é para nós como perder a vida para este mundo, porque nós ganhamos a verdadeira vida em Cristo e vida eterna por meio do seu sangue. E isto sim tem valor. E quando nós nos aprofundamos, mergulhamos e somos imersos no Espírito do Senhor, nós vamos percebendo essa realidade, as vendas vão saindo dos olhos. O mundo vai chamar de beato, beata, não é? Crentão, crentinho, santarrão, as gozações que vierem. Mas nós estaremos firmados no Senhor e com toda a convicção diremos, não, você está perdendo a sua vida, mas eu a encontrei em Cristo. Isso é para crente maduro, não é para qualquer um não, irmão. É para crente que entendeu a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus diz assim lá no verso 25, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, se anular, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz por minha causa, este a encontrará. Seguindo aí agora para o Evangelho de Marcos, né? No capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, meus irmãos, nós vamos ver ali nos versos 29 e 30, o que mais diz o Senhor Jesus. Veja aí, verso 29, Marcos capítulo 10, quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia não está tomando a sua cruz, não está negando. Bíblia, irmão, crente não anda sem Bíblia não, aprenda isso em nome de Jesus. Capítulo 10, Evangelho de Marcos, verso 29. E respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E o quê? E com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo que aqueles que deixam estas coisas, recebem já, agora, 100 vezes mais. Aí vem alguém, oh, glória, recebo, aleluia. Não é teologia da prosperidade, é porque você encontrou uma família muito maior, a família de Cristo, irmão. Então você vai ter 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, pais, filhos, com perseguição. Nessa vida,
mas na próxima, a vida eterna, diz o Senhor Jesus. E ele continua, não é? Lá no Evangelho segundo João agora, vamos dar uma passeada no texto sagrado, glória a Deus. Os irmãos criarem aí, né? Destreza com a palavra. Capítulo 16 do Evangelho segundo João. Veja aí comigo o verso 33. O que diz a palavra do capítulo 16 do Evangelho segundo João, no verso 33. Ele diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, é no metaverso? É no universo paralelo? Não. É nesse mundo. Neste mundo, vocês terão aflições. Quem está dizendo não é o profeta, que a gente fica na dúvida se é de Deus ou não, né? Tem os irmãos que a gente fala, esse irmão aí não tem revelação não, isso aí né, intriga da oposição. Esse irmão está seguindo o partido político errado. Quem está falando é o Senhor Jesus. Neste mundo teremos aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Bom, para que a gente consiga dar um entendimento melhor desse versículo, a gente precisa entender o que é que disse o Senhor Jesus, porque ele fala que, eu lhes disse essas coisas. De que coisas, então, ele está falando? Para a gente entender capítulo 15, aí do Evangelho de João, nos versículos 18 a 20. E ele diz assim, verso 18, preste atenção, porque nós estamos entendendo a razão do sofrimento do crente, não é? Verso 18, se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Contudo, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Que palavra maravilhosa. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Verso 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Por que é que nós somos perseguidos então, meus irmãos? É por causa de Jesus. É por causa da palavra do nosso Senhor Jesus. E assim, tal qual é o mestre, assim também é o seu discípulo. Assim como foi com o Senhor, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor, não é maior do que o mestre, mas tendo o mestre sofrido, da mesma maneira sofremos todos nós. Então, por que neste mundo vamos ter aflições? Porque nós somos seguidores de Cristo, irmão. Porque o mundo nos odeia, porque nós anunciamos o amor, nós anunciamos a paz, nós anunciamos o perdão e a graça, enquanto o mundo está interessado em olho por olho e dente por dente. Enquanto o mundo está interessado no seu próprio umbigo, nas suas realizações, nós em Cristo estamos interessados no cumprimento da palavra do Senhor, porque mais dia ou menos dia, Maranata, a hora vem, Senhor, e nós todos seremos levados para a glória, meu irmão, longe desse sofrimento, longe desse mundaréu de situações que enojam a nossa vida, vendo esse pecado tomando forma e assim de maneira tão abundante e manifesto na nossa frente. Mas o Senhor diz que nós somos perseguidos e nós temos aflição, não por qualquer outra razão, senão por causa do nome do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, há uma necessidade muito grande de reflexão, porque isto é para crente. E se você não tem sido perseguido, se não há em nada na tua vida nenhum tipo de conflito com qualquer coisa, meus irmãos, alguma coisa parece estar errado. O teu ambiente de trabalho é um ambiente pacífico, totalmente pacífico. Nunca aconteceu nada de alguém olhar assim, pega aí essa caneta. E aí você diz, não, essa caneta não é minha, essa caneta é do trabalho. Não, mas pega, pode pegar, eu estou falando para você. Não, mas você nem dono da empresa, você não está me dando, você está me incentivando a surrupiar. Não, eu não quero, como assim? Não, e começa uma bagunça com você.
se você não passou por isso, um exemplo tão simples, não é? De entender, meus irmãos, alguma coisa tem de errado. Em que sentido? Que você está caminhando segundo o fluxo desse mundo. Porque quem anda na contramão incomoda. E aqui eu não falo para efeito de mérito próprio, não, porque eu não sou nada sem o meu Senhor. Mas eu me lembro de um dia de estar participando de um churrasco da empresa que eu trabalhava recentemente, e entre os diretores ali, começou, traz para mim uma cerveja. E aí o outro, você vai pegar? Pega para mim também, pega também para o Rodrigo. E eu levantei a mão e disse, não, eu não bebo. O cara fez assim para mim, mas de uma vez. O quê? Você não bebe? Eu disse, não bebo. Rapaz, você caiu no meu conceito. Mas por que você não bebe? Aí eu comecei a explicar para ele. Aí que o homem ficou furioso. Meu irmão, foi a noite inteira ouvindo gracejos, a noite inteira. E toda a oportunidade que eu tinha de estar com ele, era o diretor comercial da empresa, ele fazia algum tipo de piadinha que envolvia crente. E, meus irmãos, eu atendia a Igreja Universal naquela época. Rapaz, era só falar que estava tendo alguma reunião na Universal que já começava a enxurrada de piadas e coisas, até que um dia que ele virou para mim assim e disse, não, isso aí inclusive foi Jesus quem disse. Aí ele pegou no meu pé. Enquanto ele está falando comigo, falando groselha, entra aqui e sai aqui. Aí ele falou bobagem acerca de Jesus. Aí eu falei para ele, quase que eu solto o nome dele aqui. Vai que ele me assiste um dia, né? Eu falei, alto lá, irmão. Pai do Senhor, querido. Falei, alto lá. Me diz aonde está escrito isso aí. Aí ele, não, foi só uma brincadeira. Eu falei, não se brinca com coisa sagrada. Se você não tem temor, eu vou te avisar uma coisa. Haverá um dia em que todos os joelhos se dobrarão na presença do Altíssimo, inclusive o teu. Então é tempo de você olhar com cuidado as coisas que você tem dito. Fala de mim, mas não fala do meu Senhor. E a gente estava na fila do restaurante, as pessoas que estavam atrás não estavam entendendo, porque eu reagi exatamente assim, irmão. Eu não aguento essas coisas. E as pessoas passaram a olhar. Eu digo a você, meu irmão, se você está sem nenhum tipo de perseguição, você está caminhando num fluxo errado. Se você é crente, se o teu nome o sobrenome é fulano de tal, filho de Deus, você tem perseguição. Velada ou descarada, você tem. Se você não é filho de Deus, aí, meu irmão, não tem por que você ter conflito. Você está no lugar super tranquilo, não é? Você está na tua vibe, com a tua tribo, não é? Como vai dizer o Senhor àqueles homens, vocês falam desta maneira porque vocês querem agradar o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. E de maneira bem aberta e tranquila, disse o Senhor Jesus. Nossa, mas que ofensa, o Senhor Jesus era grosso. Não, é verdadeiro, irmão. Porque nesta vida a gente não tem tempo para brincadeira. Falamos há pouco aqui sobre o irmão que perdeu algum familiar, não é? Meus sentimentos. Mas essa é a realidade. Aqui estamos. Talvez amanhã não mais. Por isso, meu irmão, que tipo de crente é você? É de verdade? Ou na era do deepfake, não é? Você é uma cópia feita por uma inteligência artificial que fala crentez e tem um avatar, mas por trás é alguma outra coisa. Quem é você? Não importa se novo, se velho, porque jovem acha que é diferente dos outros, né? Você é exatamente igual a alguém de 80 anos. Tem os mesmos problemas, as mesmas perseguições. A diferença é o posicionamento. Às vezes a pessoa mais amadurecida tem menos preocupação com se expor, não é? Enquanto os mais novos ficam todos cheios de, irmão, não tem que ter barreira não. Seja verdadeiro, se é de Cristo. Então diz a palavra do Senhor aqui, meus irmãos, no capítulo 18, não é? Se o mundo, capítulo 15, perdão, verso 18. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes me odiou. E lá no verso 20, lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 17, veja o que diz Jesus aí no versículo 14, não é? Só em soma a tudo isso. Verso 14 do capítulo 17. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, qual é a razão do ódio? A palavra de Deus presente em nós. Dei-lhes tua palavra, e o mundo os odiou,
porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso é tão marcante na palavra de Jesus, que os 2 versos para frente, o verso 16, ele repete: eles não são do mundo, como eu também não sou. Se você não sabe, meu irmão, você não é deste lugar. Se você está em Cristo, essa não é a tua pátria, essa não é a tua casa, não se sinta confortável aqui, mas ande como um peregrino, ande como quem está de viagem, pronto para levantar as suas barracas e sumir daqui, porque este não é o teu lugar. A nossa pátria, nós estamos caminhando buscando a ela, nossa pátria celestial. Glória a Deus por isso. E por fim, lá em Mateus, no capítulo 10, meu irmão, Mateus capítulo 10, nós vamos dar uma olhada que mais disse o nosso Senhor Jesus. Como é importante lermos em vez de estarmos no achismo. No capítulo 10, no verso 25, veja aí a razão do teu e do meu sofrimento, a razão da tua e da minha perseguição. Capítulo 10 de Mateus, verso 25. Vamos ler o 24, né? Que é continuidade do que já estávamos vendo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós já vimos isso, não é? E aí o 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Então nós temos um modelo, nós temos uma referência, e nos basta, diz Jesus, nos basta, porque tem gente que quer ser mais. Basta ser como o nosso Senhor. Nós temos uma referência, disse Paulo, né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um modelo para mim e para você. Modelo de pessoa? Sim, porque ele seguia Cristo. Então eu também devo seguir a Cristo. Verso 25 diz então: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família. Quem é o dono da casa, irmão? Quem é o dono da casa? Jesus, não é? Não é o dono da casa, o Senhor Jesus? Lá no texto aos Hebreus vai dizer, não é? Num comparativo em que faz o Senhor Jesus com Moisés, lá diz que Moisés foi muito fiel, um servo fiel. E como um servo fiel, ele esteve na casa servindo, servo fiel. E aí se compara com Jesus, dizendo que ele, como filho, também foi fiel na casa do Senhor. Então ele é o dono, a casa é dele. E ele mesmo foi quem edificou a sua casa. E aqui diz, se o dono da casa, o Senhor Jesus, foi chamado de Beelzebu, quantos vão se lembrar do momento em que aqueles homens, não é, disseram que Jesus havia feito aquelas coisas, porque ele estava endemoniado, porque havia Beelzebu sobre ele, ele servia Beelzebu. E aí vem a palavra que Deus, não é, através do nosso Senhor Jesus, nos traz de que há ali o risco de se entristecer o Espírito Santo, não é? E aqui nós vemos que se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, o que se espera que se fale, não é, dos membros da família, verso 25. Quanto mais os membros da sua família. Você é membro da família de Cristo? Amém. Glória a Deus. Você é membro da família de Cristo? Então, meus irmãos, esperem xingamentos, esperem agressões verbais, não é? Coisas repugnantes. Mas há mais uma palavra do Senhor, não é? No Sermão da Montanha, em que ele diz que bem-aventurados os que são perseguidos por minha causa. Felizes são os que são perseguidos, porque se tem perseguição é porque está na contramão, se está na contramão é porque teve fé, se tem fé foi salvo e tem vida eterna. Não tem como andar na contramão do mundo se você não está em Cristo, e isto é motivo de alegria, não porque os demônios atendem quando você os espere em nome de Jesus, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Muito bem, meus irmãos, então vimos aqui a razão do sofrimento. Do que Paulo estava falando então? Que pregar o evangelho é custoso, traz sofrimento, traz luta, porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas não estão dispostas a pararem a ouvirem um crente falando.
Querem ouvir qualquer lunático aí que mal pente o cabelo direito, usa uns óculos tortos, sei lá eu como é que é, não escova o dente, não é? E chega lá e começa a falar de qualquer bobagem. Ajunta multidões. Para um crente na Praça da Sé e começa a falar para você ver. Aí vem os gracejos, vem as pessoas, né, falando bobagem, gente que começa a andar para o outro lado da rua e assim vai, porque não querem ouvir falar de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo, vamos voltar lá na segunda de Paulo a Timóteo, não é? No capítulo 2, em que ele diz então para Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos, verso 3, como um bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado suporta os sofrimentos. O bom soldado de Cristo Jesus. E aí vem o verso 4, não é? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora, para ser ainda mais claro e bem entendido por Timóteo e por todos nós, pela graça de Deus e por ação e inspiração do Espírito Santo, existem agora 3 figuras que o apóstolo Paulo usa para nos explicar o que é um bom soldado e para nos explicar o que é suportar o sofrimento, juntamente como Paulo suportou, Timóteo suportou, não é? E tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus ao longo dessa história suportaram. E ele usa de 3 figuras. Se você se lembra da leitura inicial, a primeira delas foi o soldado, a segunda delas foi um atleta e a terceira um lavrador, um fazendeiro. 3 pessoas, ou 3 figuras usadas pelo apóstolo Paulo para explicar sobre sofrimento, sobre suportar o sofrimento, sobre caminhada cristã, porque isto é tudo junto e a mesma coisa. Então, o que tem a ver um soldado com um atleta? Aí alguém pode dizer, pô, soldado quando não está em guerra, ele talvez está lá malhando, correndo, né? Tem tanto militar que faz exercício por aí, né? E o fazendeiro? Não, é porque ele é veterano de guerra, virou fazendeiro. Vamos ver qual é a referência ou qual é a relação entre esses 3. O primeiro deles, verso 4, é o soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil ou da sua vida, do cotidiano da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. O que nós encontramos, meus irmãos, nessas 3 figuras que o apóstolo Paulo traz, soldado, atleta e fazendeiro, ou lavrador, né, depende da sua versão aí, é que existe uma exortação e existe uma promessa. Nas 3 figuras tem uma exortação e tem uma promessa. E eu queria que você fizesse esse exercício comigo para identificar isso. Onde está a exortação e onde está a promessa? Ele está usando a figura de um soldado para dizer que o bom soldado, ele não tem outra preocupação com qualquer coisa da vida, senão com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu exercício militar. Ele é um soldado, ele não se desvia da sua vida de militar com as coisas do dia a dia. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou. Então existe uma exortação aqui e uma promessa. Nesse versículo de número 4, há uma exortação e há uma promessa. Da mesma maneira existe quando ele fala do atleta, da mesma maneira existe quando ele fala também do fazendeiro. E para a gente entender um pouco melhor essa questão do soldado, eu me lembro, meus irmãos, da história de um soldado americano que foi médico, e ele foi para o exército, me parece que a contragosto, porque foi alistado, vai de qualquer jeito. O nome dele era Desmond Doss, nome difícil, não é? Desmond Doss. O doidão lá era médico e foi levado para o exército, mas ele era um objetor de consciência. Eu nunca tinha escutado essa expressão, nem sei se você entendeu. O que significa é que ele rejeitava seguir as ordens do exército, ele não queria, então ele era um objetor, ele estava indo contra. Diziam que ele tinha que andar armado, mas ele não queria andar armado. Por que ele não queria andar armado? Porque ele era um cristão. E aquilo para ele feria a sua fé, e ele falou, eu não quero armas. Mas você está no exército, irmão. Mas eu não quero arma. E aquilo começou a gerar uma série de perseguições na vida desse homem. E é tão famosa a história dele que virou um filme.
Esse homem, esse médico, chamado Desmond Doss, no meio da batalha em 1944 ou 45, alguma coisa assim, lá em Okinawa, Estados Unidos contra o Japão, está no meio de um conflito, na linha de frente, onde está lá, um atira para cá e o outro atira para lá, e solta bomba, e solta granada, e biribinha, e aquela para todo lado. O exército americano estava tendo dificuldades, e as pessoas ficaram encurraladas na linha de frente, e não conseguiam sair. O único e sozinho que resgatou 75 homens da linha de frente, no meio do tiroteio, ele foi se rastejando, ele foi dando os caminhos dele lá, catou o sujeito que estava lá, ferido ou não, e arrastou até uma espécie de um precipício que estava atrás do exército americano. E com cordas, sozinho, ele desceu 75 homens. Você já tentou descer alguma coisa pela janela com corda? Eu me lembro quando eu fiz a minha mudança recente, eu tinha um quarto que era um pouco mais alto e a escada era aquela escada de fazer essa daí mesmo, né? E é difícil passar com coisa grande ali, então eu tinha que passar pela janela. Lá, deixa comigo. Marrei lá as madeiras, pus em cima da janela e fui devagarinho empurrando até que segurei. Rapaz, aquela hora foi... Né? Parecia pescador quando pega, ou está fingindo, né? Fica, oh meu Deus, oh! E aquele negócio foi indo e as pernas foi tremendo. Rapaz, ainda bem que meu cunhado estava lá e ele pegou embaixo, senão aquele treco ia desmoronar. E era só um conjunto de madeiras, e que não tinha o peso de um homem. Aquele homem, pela força de Deus, resgatou 75 homens. E ele ficou bastante conhecido, e é o único soldado objetor que ganhou aquelas medalhinhas lá, né, que eu sei lá como é que chama, não é, de mérito, mas ele não pegou uma arma durante toda a guerra. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso não é coisa de cristão verdadeiro, não é coisa de crente e que vê o poder de Deus? Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz referência agora a um soldado, e aí ele dá uma exortação. Qual é a exortação então? Meu irmão, não perca o seu foco, não se desvie, não perca o foco. Perdeu o foco do quê e com o quê? Perdeu o foco da tua vida espiritual. Você aqui é soldado de Cristo, irmão. Você tem missão aqui nesse lugar. E você às vezes está perdendo o seu tempo e desviando o seu tempo e a sua vida com coisas que são corriqueiras do dia a dia. Coisas da vida civil. Acompanha aí a leitura comigo, verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nenhum deles se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Então, qual é a exortação? É exatamente esta, de que você não se desvie daquilo que é o seu propósito neste lugar. Isto é o que faz um bom soldado. Essa é a exortação. Não perca o foco, irmão. Não se desvie com essas bobagens do mundo. Mas é tão legal. Não perca o seu foco. E qual é a promessa que está associada? Porque é uma exortação e uma promessa. Qual é a promessa associada? A promessa associada é que você vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Meus irmãos, este é o bom soldado. Ele não se desvia do seu foco. O que disse o apóstolo Paulo nessa mesma epístola, já perto do final, ele diz assim: combati o bom combate e mantive a fé. Ele foi um bom soldado, meus irmãos. Combateu o bom combate e não se desviou com as coisas corriqueiras desse mundo. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para ver. É verdade, irmão. Entre tudo isso, qual é a tua prioridade? Então, qual é a promessa associada? Este que faz assim, disse o apóstolo Paulo, ele quer agradar aquele que o alistou. Quem alistou esse soldado? Se está falando de mim e de você, quem nos alistou para o seu próprio exército? Ora, o Senhor Jesus. Então, se nós queremos agradar ao Senhor Jesus, nós não vamos desviar o nosso foco. E do Senhor, naquele dia, ouviremos: servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Que coisa maravilhosa. Aí vem a segunda figura, não é? A segunda figura, verso 5, ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado
é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Bom, qual é a exortação aí? Competir de acordo com as regras. Ora, não tomar atalhos, não seguir por caminhos, não é? Que parecem vantajosos, como alguém que está correndo, ele está em terceiro, quinto lugar, mas de repente ele acha um atalho na corrida e pega esse atalho e está lá na frente junto com o primeiro colocado depois de novo, não é? Mas o apóstolo Paulo diz que o atleta, ele não é coroado, veja aí, verso 5, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E então aqui, meus irmãos, qual é então a exortação? Competir de acordo com as regras, não tomar atalhos. Na vida cristã as coisas têm custo, têm preço, sim, meu irmão. Não seja enganado por pregações aí vazias de evangelho neusaldina ou novalgina, né? Tem algum outro remédio da sua preferência? Eu posso usar aqui como referência. Evangelho bezetacil. Esse eu acho que ninguém vai gostar, né? Dói a busanfa, né? Quem já tomou bezetacil aí, já, né? É dolorido, né? Pois é. Não caia na história desses evangelhos novalgina, porque isso aí, irmão, aspirina, né? Aquele de criança, não é? AS, obrigado. Tem uns irmãos que estão tomando os AS aí. Não caia nessa história. Existe um custo sim, irmão. Não queira você tomar atalhos. Agora, qual é a promessa associada a isso? Ora, é ser coroado. Se existe, não é, uma coroação, existe a coroação para aquele que não toma atalhos. Ele cumpriu a sua corrida, ele cumpriu a sua jornada como atleta e ao final ele foi coroado. Então nós vamos observando agora em 2 Timóteo, no capítulo 4, meus irmãos, veja aí os versos 7 e 8 do capítulo 4. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, soldado combatendo, terminei a corrida, atleta correndo, e fez o que, irmão? Guardei a fé, verso 8, agora está reservada o quê? A coroa da justiça, e que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e isto, meu irmão, veja aí, não é somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, porque todos os que amam a sua vida são soldados que não desviam o seu foco, porque querem agradar ao seu Senhor, são atletas que não tomam atalho, porque eles vão cumprir a sua corrida, para chegarem lá e do Senhor receberem a coroa da justiça. E aí vem o terceiro, não é? Ou a terceira das três figuras, o verso 6 é o lavrador, ou fazendeiro, ou plantador, o planteiro, não é? São variações do nome, não é? De quem planta, não é? Ou não? Deixa eu inventar umas palavras aí. Rodrigo Aurélio é o nome do... Verso 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Bom, qual é a exortação aí, irmão? Você já acompanhou o raciocínio até aqui, não é? Qual é a exortação? Trabalhar duro. Quer vida mole, irmão? Não é para crente, não. Para crente existe trabalho duro. O que o apóstolo está dizendo é que o trabalho dele tem sido duro. É esta, então, a exortação, trabalhar duro. É um trabalho suado, irmão. A obra de Deus, ela exige de todos nós. Mas é Deus quem nos capacita para isso. E então ele diz assim, não é? Verso 6, o lavrador que trabalha arduamente, aí vem a promessa. Deve ser o primeiro ao quê? Ao quê? A participar dos frutos da colheita. Então qual é a promessa, meus irmãos? É participar do fruto do quê? De toda a diligência desse trabalho que o Senhor tem operado em nós. É participar do fruto, meu irmão, do penoso trabalho de Cristo em nós. Então, se você olha para isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo, então, a Timóteo?
Timóteo, você deve suportar os sofrimentos, Timóteo. Você não pode desviar o seu foco com as coisas do dia a dia, porque você assim fazendo agrada ao Senhor que te alistou. Você não pode, Timóteo, tomar atalhos e achar que você é o espertão e não seguir as regras, mas cumpra diligentemente segundo a palavra de Deus, porque desta maneira, aquele que corre desta maneira, alcançará a coroa da justiça. E com todo esse trabalho duro de ser um soldado firme e de ser um atleta na sua corrida, este que está ali trabalhando duro, meu irmão, este vai participar dos frutos, vai participar do fruto da colheita que Deus traz aqui para todos nós. Então, quando nós olhamos e vemos a Bíblia falando sobre sofrimento para todos nós, meu irmão, é essa a realidade da vida do crente. Porque nós somos de Cristo, há agora um choque com este mundo, há um mundo inteiro que não quer nem saber da gente, mas ao contrário, nos massacra, fala sobre o Evangelho, fala sobre o crente de maneira pejorativa, e em toda oportunidade de nos tirar, não é? De nos tirar respeito, de todos nós, não é? Gozação, eles assim o fazem. Nós temos visto aí as regiões da Ásia, não é? Europa e tantos outros lugares que você vê notícias de enxugamento, meus irmãos, enxugamento de igrejas, cada vez menos pessoas, não é, interessadas no Evangelho e cada vez mais pessoas necessitadas do Evangelho, mas rejeitando mesmo assim. Isso tem acontecido na igreja, isso tem acontecido fora da igreja, e onde estão os crentes, não é? Diante destas coisas aqui, meus irmãos, eu queria lembrá-los sobre a luta. Há uma luta sendo travada. Ninguém aqui talvez seja atleta de MMA. Pelo menos eu não vi ninguém que tenha perfil para isso, né? Tirando o irmão ali que é das capoeiras, né? Ah, já foi. Passado, aleluia. Eis que tudo se fez novo. Não é? Mas existe uma luta. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o atleta, eu tinha acho que 4 anos na ocasião, mas em 1984, em Los Angeles, se não me falha aqui as memórias, nos Jogos Olímpicos, teve uma atleta suíça que ela não ganhou a competição, mas ela teve uma repercussão maior do que se ela tivesse ganhado. Por alguma razão, no meio da corrida, da maratona, não sei lá de quantos bilhões de metros que aquela mulher saiu correndo, devia estar atrasada porque saiu correndo, né? E aí, de repente, ela não conseguiu pegar água, estava um dia muito quente, muito sol, e porque ela estava desidratada, é o que dizem aí quem estudou o caso, ela começou a ter deficiência de sódio ou cálcio, sei lá, no sangue, e isso foi faltando a ela energia, força, deu umas travadas, bugada no cérebro, e certamente, se você já viu, você vai se lembrar, é aquele vídeo de uma mulher que ela entra no ginásio finalmente, né, para cruzar a linha de chegada, só que ela está correndo, parece uma pessoa bêbada. Ela começa a correr indo para um lado, aí ela vai para o outro, aí você vê as pernas meio tortas, braço, a cara dela, parece que ela está morrendo literalmente, não é? Ela demorou 7 minutos para correr 500 metros. Para um corredor de alta performance como ela, 7 minutos. Mas ela levou 7 minutos. E ela não parou até a linha da chegada. Porque se ela recebesse ajuda antes, ela era desclassificada. Então, assim que ela cruzou a linha de chegada, ela já em cima do braço de qualquer um lá, que já eram os médicos, não é? Mas ela correu até o final. Que luta foi essa, não é? E ela ficou em 37ª, se eu não me engano, de 44 competidores. Mas a repercussão dela, estamos falando dela aqui, não é? Há 41 anos depois, que grande exemplo de superação, resiliência, não é? E seguir adiante. Agora, com tudo isso, meus irmãos, eu queria que você olhasse para a sua vida. Não a do seu irmão, nem a da sua irmã. O marido fica tentado a olhar para a esposa, né? Não olha não. A esposa para o marido para a sogra. Não olha não, olha para a sua. Né? Falar em sogra, a minha chega amanhã.
Oh, Jesus. Alessandro, depois você me passa o endereço da tua casa que eu vou mandar ela para... Falei, vai lá conhecer os irmãos novos da igreja, aleluia. Vai lá, sogra. E aí, sogra? Pai do Senhor. Mas nessas horas, meu irmão, olha para a tua vida. A gente tem lutas, não tem? E às vezes aqui a gente esboça um sorrisão, e esse sorriso às vezes é meio amarelão. Não é que o Colgate falhou. É porque está difícil mesmo, né? O tempinho duro, e a gente às vezes parece que se ligou no automático. Existem lutas que são capazes mesmo, não é, de fazer com que a gente desanime a tal ponto que a gente pensa e fala, rapaz, se esse não é o fim da linha, é o fim do mundo, porque não é possível, né? Esses dias eu passei por uma tribulação tão grande. Na hora do almoço a minha esposa some. Aí eu vou tentar usar o iFood deu pau e não funcionava. Eu falei, como o iFood não funciona? Esse é o fim do mundo, né? O iFood não funciona? Que luta! Mas tem dias, meus irmãos, que a gente olha e fala, Senhor, eu não tenho a menor ideia de como isso se resolve. Eu não tenho a menor ideia de como eu vou equacionar essa situação. Senhor, eu não consigo. Quando nós lembramos disso, meu irmão, olhando ainda para 2 Timóteo, veja o verso 1 do capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim, portanto você, meu filho, portanto você, Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Que todas essas lutas que a gente enfrenta, elas são vividas pela graça de Deus. E nós corremos para manter o foco, não na nossa força, mas na força do Senhor, que Ele nos fortalece com graça para que a gente possa não perder o foco. Ele disse ali no verso 8 do capítulo 1, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. É só pelo poder de Deus que nós podemos, meus irmãos, suportar as adversidades da vida. É pela graça de Deus que nós não só suportamos tudo isso e nos mantemos com foco no trabalho e na missão que Deus nos deu, como também, meus irmãos, é uma dádiva da graça de Deus ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. É uma dádiva da graça de Deus nós corrermos a nossa corrida sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas com os olhos fitos em Jesus e corrermos, meu irmão, e bora correr, porque nós vamos chegar lá. E é dádiva de Deus recebermos a coroa da justiça. É dádiva de Deus e pela graça que se trabalha duro, porque qual é o carnal, qual é o ser humano que não conhece a Cristo, que se levanta, seja a hora que for, para interceder por alguém? Qual é o ser humano carnal que qualquer deles se levante para fazer alguma coisa, sacrificando a si mesmo, deixando às vezes a família e tempo de qualidade para fazer algo para o Senhor, senão aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? É pela graça que a gente trabalha duro. É a graça que nos capacita e nos dá poder, e também nos dá a dádiva de comer dos frutos desse trabalho. Não é para todos, mas é para aquele que está em Cristo. E quando nós olhamos para as lutas e para as batalhas da nossa vida, meu irmão, elas não são diferentes. É pela graça que a gente vive. E então, na dependência do Senhor, nós vamos lá e nos debruçamos na sua presença gloriosa e dizemos, Pai, olha, parece aquele louvor, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Eu estou a ponto de ser submergido, ou submerso, ou afundado, não é? Ou, você entendeu, lá para baixo. Porque está difícil. Agora, como é que a gente lida com tudo isso? É pela graça, irmão. E aí Paulo diz, para você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu e você, meus irmãos, temos uma fonte para resistirmos, temos uma fonte para descansarmos, temos uma fonte. É o nosso Senhor Jesus,
e pela sua graça nós somos fortalecidos. Não tem como seguir a caminhada cristã se não for pela graça do Senhor Jesus. E nas lutas de casa, da mesma maneira. Há alguém uma vez que disse que ser cheio do Espírito Santo é como alguém que vai até o mar e tenta pegar água do mar usando uma peneira. E aí ele passa a peneira na água do mar, ele levanta, e quando ele levanta, a peneira veio, a água escorreu, porque ela é toda furada, né? E não conseguiu pegar. E ele diz, pegue a água do mar, meu, porque você tem que estar cheio do Espírito Santo, simbolizando aquela água, né? E aí ele passa a peneira e arranca, e a peneira sai, e a água escorreu. E não tem como. E aí a pessoa, quase desistindo, disse, não tem como. E aí ele disse, enfia essa peneira dentro da água aí. É assim que você é cheio. Não tentando tirar, mas é imerso. É dentro, e estando lá. É assim que você é cheio do Espírito Santo. É estando inserido. É dentro, é totalmente, não é submisso, é cheio da palavra do Senhor, é dominando-se, ou sendo dominado pela fé, meu irmão, que não olha as coisas como elas se apresentam no mundo, mas é olhando segundo o olhar do Senhor, porque pode não ser assim na vida do marido, da esposa, do filho, seja lá de quem for, mas se Deus disse que há de ser, os meus olhos não veem, mas o meu Senhor disse que é, então com os olhos da fé agora eu enxergo a restauração, a cura, o milagre, porque Deus é poderoso para isso, e na fé nós caminhamos. Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, você vai enfrentar coisas, meu irmão, que vai chegar a hora que dá vontade de você sentar na sarjeta e chamar tua mãe, que inclusive tua mãe era crente, a tua avó também era crente, você desde pequenininho aprendeu com elas. Mas quando chegar essa hora, Timóteo, lembre-se que você tem que ser o bom soldado, Timóteo. Mantenha-se firme, não perca o teu foco, homem de Deus. Segue em frente, segue adiante, porque pela graça do Senhor você segue com força, e pela graça do Senhor você vai ouvir dele, pela força que ele te deu para caminhar. Servo bom e fiel. Timóteo, vai chegar uma hora que você vai querer sentar aí na sarjeta e falar, chega! E aí Deus diz para você, não, continua correndo, meu irmão, não desvia o teu foco, segue a jornada que lhe foi proposta. Porque você vai receber de Deus a coroa da justiça. Trabalhe duro, Timóteo. O trabalho pastoral, o trabalho da vida do crente, o trabalho ministerial, ele é um trabalho duro. É fácil, cadê os jovens aí, né? Quando vocês chamaram para vir aqui ao culto de jovens, né, os que não são crentes, foi fácil. Os 10 que você chamou vieram 11, né? Vieram 12, multiplicou ainda. Ou veio ninguém, talvez veio um. É fácil quando a gente chama os irmãos para a vigília, porque tem que ficar insistindo. Isso faz bem para você, crente, mas o crente tem que insistir. Crente, você tem que vir para a vigília, tem que orar, crente. Eita glória, porque o crente não acorda. Tem que trabalhar duro, Timóteo. Na tua família, na tua casa, no teu trabalho, é a mesma coisa. Não perca o foco, continue a correr a corrida, porque quem prometeu é fiel, meu irmão. E assim na palavra do Senhor, meus amados, eu queria que você olhasse aí comigo, na segunda de Paulo aos Coríntios. Veja aí o versículo 5. Bom, vamos do verso 3 em diante. Bendito seja, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu fui mais rápido que os irmãos, né? Porque eu estou correndo a minha corrida, irmão. Eita glória! Foi pegar atalho, tá vendo? Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Meus irmãos, Deus nos dá não só a força para seguir, como também é Ele quem nos suporta em tudo isso, para que a gente siga adiante. E aí mais uma leitura que faremos para encerrarmos, Colossenses. Vá comigo, a Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 29. Vamos ver o verso 28 também. Colossenses 1, 28. Assim diz a palavra: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço. Veja aí o trabalho duro daquele que semeia, daquele que prepara a terra. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força. Que força, meu irmão? A força de Deus. A força que Deus dá, que atua poderosamente em mim. Nós lutamos as nossas lutas, todas elas, com a força de Deus. E se nós temos sentido dificuldades em algumas dessas questões que a gente vive, nós devemos, então, buscar em Deus forças para que nós possamos nos levantar com ousadia, porque a palavra do Senhor diz lá, na segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nessa ousadia, nesse poder que o Senhor nos dá, a força que Ele nos dá, a gente consegue então se manter como um bom soldado, correr atentamente e diligentemente como um atleta vitorioso em Cristo e trabalhando duro, sem esmorecer, sem preguiça, mas com alegria e amor no coração, porque certamente a nossa colheita há de ser servo bom e fiel, receba a coroa da justiça e desfrute do labor, do meu suor, do meu penoso trabalho. Então, nessa noite, meu irmão, eu peço a você que se coloque em pé, em nome de Jesus.